Qual era a sua relação com o pai da Isabela? Muito pequena. Você não conversava muito com ele? Muito não conversava. Nada? Nada. E aí, com quem que você tratava e lidava, então, nos assuntos sobre Isabela? Com o pai dele. Escola, tudo, todas as dúvidas, tudo era com o pai. Você ligava para o pai para falar com ele? Eu procurava não ligar muito. Eu resolvia tudo que eu podia resolver. Escola, médico, todos os tipos de assunto em relação a ela, eu tentava resolver. E quando o assunto era ele, ou envolvia alguma coisa com ele, aí eu conversava com o pai dele. E era ele quem fazia esse intermédio, conversava com ele, conversava comigo. Por que isso? Porque foi um acordo entre vocês? Não. Ele pediu para não falar com você? Não, ele nunca quis conversar comigo. E uma maneira que a gente encontrou de se comunicar era através do pai dele. Ele sempre intermediou tudo. Como é que era a relação da Isabela com o Alexandre, com o pai? Ela me falava pouco da relação deles. O que ela me contava muito do final de semana dela é que ela tinha dançado, que ela tinha passeado, e dos irmãos. Os irmãos era uma coisa que ela contava muito. Agora, da relação deles, ela não dava ênfase a esse assunto. Agora, aos irmãos, ela falava sim, e muito. E ela falava pra você se ele era um bom pai, se ela gostava dele? Não. Ela nunca chegou a esse tipo de comentário. Eu acho também que ela era muito novinha para chegar a um bom pai ou não ser um bom pai. Isso era tudo que ela falava mais nada além disso? Eu sempre perguntei, como foi o seu final de semana, o que você fez, aonde você foi. Às vezes ela até falava, mãe, eu não lembro. Aí eu falava, como não lembra? Aconteceu hoje, foi o seu final de semana, você tem que lembrar. E aí ela contava muito dos irmãos, que ela chamava o Pietro de Titi. O Titi estava nervosinho, o Titi fez isso, o Titi não gostou disso. O pai pagava a pensão alimentícia para a filha? Ele pagava, às vezes tinha alguns atrasos, algumas coisas, era com o pai dele que eu tratava. O Alexandre ou o pai do Alexandre? O pai do Alexandre. Era tudo com o pai do Alexandre? Tudo com o pai do Alexandre. Você pode dizer pra gente quanto ele pagava de pensão? R$250. No seu depoimento, você conta que o Alexandre teria ficado transtornado algumas vezes e agido com violência. E pelo menos numa dessas vezes, ele teria ameaçado a sua mãe de morte. É isso mesmo? Como é que aconteceu isso? Nós nos separamos, a nossa filha tinha 11 meses. Uhum. E quando isso aconteceu, nós já estávamos separados há algum tempo. E eu precisava trabalhar e como os meus pais têm comércio, ficava difícil de conciliar. E aí eu coloquei ela na escola e ele não aceitou. E ele foi na minha casa brigar, e eu tive que sair do trabalho para ir para a porta da minha casa encontrar com ele. E houve uma grande discussão, porque ele achava que essa ideia da escola era da minha mãe. Então, ele não aceitava e ele achava que a culpa era da minha mãe. Então, ele dava ênfase de que a culpa era dela e que era ela que ele queria falar com ela, porque ele ia matá-la, que a ideia foi dela. Você ficou assustada com tudo isso? Eu enfrentei. Como? Enfrentei, não tive medo dele em segundo algum. Quando ele falava, eu vou matá-la, eu vou matar vocês, ele ia resolver a maneira que ele tinha para fazer, mas ali eu estava para enfrentá-lo. E como é que era a sua relação com a Ana Carolina Jatobá? Nós tínhamos pouca relação. Nós falávamos pouco em relação a Isabela quando era algum recado que não podia ser por ela. E quando eu ligava, porque eu tinha o número somente do celular dela, quando eu ligava, ela já via que era o meu número, então ela já chamava a Isabela e já passava o telefone. Então já era a minha filha quem atendia o telefone. Entendi. Você acha que ela sentia ciúmes de você? Sim. Por quê?
Eu não sei porque eu nunca dei motivo. Mas por que você achava isso? Ela? O que ela fazia que fazia você achar que ela tinha ciúme Não era de eu você? quem achava, era ele quem me falou algumas vezes e a família dele também me falava. Então não fui eu quem tirei essa conclusão. Foram eles que me contaram. Entendi. Como é que era a relação da Isabela com ela? A Isabela te contava? Ela me contava como uma relação normal. Ela nunca... Porque ela era uma criança que contava as coisas. Ela chegava em casa contando as coisas. E ela contava, e eu ainda perguntava quem cuidou dela, quem fazia as coisas para ela, e ela me falava que era a tia Carol. Alguma vez a Isabela relatou qualquer história de violência ou agressão por parte da madrasta? Não. Eu pergunto porque numa outra parte do depoimento, você conta que a Isabela chegava com manchas roxas no corpo e beliscões. Como é que ela explicava isso para você? Ela e o Pietro, eles tinham... O Pietro era uma criança que tinha uma idade maior, então ele já tinha um entendimento de algumas coisas. E pelo que ela me explicava, assim, ele tinha muito ciúme de brinquedo, um não podia pegar o brinquedo do outro, e às vezes ele, sei lá, por alguma coisa que acontecia entre eles, ele dava um beliscão. E ela chegava em casa falando, ai mamãe, o Pietro me beliscou. Qual foi a sua reação à nova decretação de prisão do casal? Eu acho que a justiça está começando a ser feita. Você acha que a prisão foi justa? Sim. Como é que é conviver com a ideia de que o pai é um dos suspeitos pela morte da própria filha? É difícil. É muito difícil saber que uma pessoa tem a capacidade de chegar nesse nível. Seja no meu caso, ou seja em tantos outros casos, você não consegue imaginar como um pai, como uma pessoa que tem filhos, como uma mãe, ou qualquer pessoa que seja, tem a capacidade de destratar uma criança. Assim como a polícia, você acredita que eles são, sim, os suspeitos disso tudo? Sim. Você, inclusive, diz isso no depoimento que você deu à polícia, que você acredita que Alexandre e Ana Carolina possam estar, de alguma forma, diretamente envolvidos em tudo que aconteceu.